FIB Esportes na área, estamos de volta, estamos aqui nos estúdios da TV FIB e hoje eu tenho o prazer de receber, bater um papo bacana, Fabinho Manfrinato, vai falar muito sobre luta de braço, que agora inclusive tá dando aula lá na Associação Luso-Brasileira de Bauru, do nosso querido e atualmente vice-presidente, mas já foi presidente, Valdir Messias Meirelles. Aí ninguém sabe quem é. Você não sabe, acho que nem ele sabe se eu chamar ele. Falar, ô Valdir, ele não vai olhar. Se eu falar, Bozó, aí ele está pronto, está aqui com a gente. Obrigado, Bozó. Obrigado, Fabinho, por vocês estarem aqui para falar dessa modalidade de esporte, da luta de braço, que o Fabinho é tão forte, sabe tudo dessa área, vai contar um pouco dessa história de vida dele, e falar bastante da Luso, né? Com certeza. Da nossa Luso, que eu espero que você, se não conhece, vá conhecer, porque vale a pena. Prazer estar aqui, Fabinho. Obrigado, viu? Obrigado, Dudu. A todos que nos assistem, que prazer estar aqui novamente contigo, né? Nós tivemos um tempo atrás aí falando também um pouquinho da luta de braço, mas dessa vez com um toque especial, um toque a mais. Pô, tá sendo Luso, né? Esse braço forte que está nos apoiando, que é a Associação Luso-Brasileira de Bauru, o que eu tenho o enorme prazer aqui em agradecer em público ao Bozó, que está aqui do meu lado, ao Vasco, que já estive com ele hoje também, até tive tirando um braço de ferro com ele lá hoje. Você perdeu pro Baixo? Ah, olha, ele acredita que sim. Tem que agradar, né? Grande abraço pro nosso querido Baixo. Forte abraço da Luz. Sempre um prazer, viu? Muito obrigado mesmo. Bozó, obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, a gente, acho que já é de carteirinha Já aqui, né? Casa, né? Quando fala, vamos lá, eu já tô dentro. Bozó, inclusive, participou da transmissão. Sexta-feira fizemos uma transmissão ao vivo lá na Luso. A Luso tem todos os esportes. Se você não conhece, você deve conhecer. Fizemos uma transmissão da final do campeonato de basquete, 39 mais, só jogadores de 39 anos ou mais. Que espetáculo bacana, uma final bem legal. O time da Clínica Munerato venceu o time da Ford Caminho. Foi muito bacana. Bozó, inclusive, fez comentários lá, participou da transmissão. Tá no nosso, quem quiser, vai no canal do Mauá de Esportes, né? Para você ter essa... Foi uma cobertura muito bacana, porque eu acho muito legal a Luso, para quem não conhece, que sempre foi tradicionalíssima no basquete, mas no vôlei, no tênis de campo, agora o futebol é espetacular, agora tem beach tênis, tem ginástica rítmica, xadrez, e aí, né, e outros esportes que eu não vou lembrar aqui, mas, né, depois o Bozó vai falar um pouco, e trazendo a luta de braço. Conta um pouquinho primeiro da sua história, da sua ligação com a luta de braço, Fabinho. Então, Du, muita gente já conhece um pouco desse histórico que eu acabei apresentando para Bauru desde 20 anos de idade, né? Eu comecei na academia com 18 anos de idade e com 20 anos eu acabei conhecendo o braço de ferro. O braço de ferro é o nome mais popular, mais conhecido por todos. Na verdade, a luta de braço é o nome oficial do esporte, e assim como segue no nosso treino agora na Luso, as mesas oficiais, todas elas dentro da sua medida padrão oficial, padrão Federação Brasileira, Confederação Brasileira. E eu comecei lá atrás brincando de braço de ferro, né? Foi quando eu conheci a Federação Paulista e me apresentaram o esporte como uma modalidade federada, como uma modalidade que separava suas categorias por peso, por idade, por pessoa com deficiência ou sem deficiência, ou seja, a verdadeira inclusão dentro de uma modalidade. Isso me chamou muita atenção, né? E me mostrou também que era um esporte não apenas de força, mas também técnica, e muita técnica. Não é só a força do braço, né, Fábio? Você tem que saber o momento. Tem que saber o momento de usar essa técnica, né? Se você fizer antes, você até brincou comigo, você pode explicar.
Se você usar antes ou depois, não vai adiantar nada, tem que ser no momento É, o exato. momento exato. Você tem todo tipo de técnica desde o início, onde você faz a pegada, até o momento em que você está travado com o seu adversário, você tem que entender até a respiração do seu adversário. E é interessante, você falou que divide até por peso, né, por categoria, mas a gente vê um monte de teoricamente, eu vejo que tem filme famoso, Falcão Overall. Falcão, que é um filmaço, né? Que você vê, e é fato mesmo, né? O cara mais fraco ou menos peso, sabendo usar a força, ou até usando a força do adversário, consegue vencer. Você fala assim, não, você não tem condição de vencer, e acaba vencendo, Acaba vencendo. A por gente causa da técnica, né? tem vários exemplos aí hoje, até mesmo no universo do arm wrestling, que é a luta de braço profissional, com certeza existem aí atletas de peso mais baixo, Que conseguem acaba se dando bem nos campeonatos. eu uso a força do adversário, né? Usa a força do adversário, mas não no topo, né? No topo, com certeza o peso Faz a diferença. faz muito a diferença. Então, como eu estava dizendo, eu acabei entrando para os campeonatos regionais, conheci o Campeonato Paulista. Mas em Bauru já havia, quando você começa aí já Em- tem uma equipe? Tudo? Então, quando eu comecei em Bauru, eu sempre faço questão de citar um grande amigo, irmão que eu fiz com a luta de braço, que é o Orlando Minotti, o Orlandão, que sempre teve academia na cidade, tem até hoje. Tem até hoje? Fala no nome da academia, pessoal. Academia Company Sports. O Orlando, ele é um cara assim que ele tem mais de 110 quilos, a categoria dele sempre foi acima de 110 quilos, e eu tive o prazer de treinar com ele aqui em Bauru. Que é uma coisa. Ou seja, eu com 55, 60 Treinava quilos, com o dobro treinava do com o peso. dobro do meu peso. Isso fez muita diferença também. Eu ia para campeonato, eu pegava atletas da Você tá minha categoria. evitando falar isso? Agora que você tá com um visual até novo aí, mas pode falar que ano que é isso? Ô, Moisés, ele tá evitando falar. Não evito Pode não. falar o ano? Claro que eu posso. Então fala. Eu tô completando 30 anos De luta de braço. Ah, bom. Isso é óbvio. Eu comecei com 20, eu tô completando 30 anos. Então, isso daí é década de 90. Que você começa, 90, né? 90. 97 foi o meu 90. primeiro campeonato mundial na Índia. Aliás, uma coisa muito interessante, a luta de braço, ela abriu as portas do mundo para mim. Você viajou. Ela me lançou em uma atmosfera assim que fez que você nunca muito bem imaginava, né? e fez muito bem para minha vida, né? O esporte é isso, né? O Claro. esporte é essa coisa maravilhosa que acontece na nossa vida. E eu acabei conhecendo mais de 20 países através da luta de braço. Coisa impressionante. Coisa maravilhosa. Eu fui para muitos Teu países primeiro diferentes. campeonato mundial e o teu país foi a Índia. Primeiro campeonato, eu nunca tinha saído do Brasil. Índia. Eu já tive esse... Já vai, em vez de você ir para Argentina, Paraguai. Não, Não, para vamos Índia. pra Índia, né? Ou mesmo que seja Estados Unidos, não. Vai para totalmente E louco, diferente. eu vou falar uma coisa para você. Em 1997 eu fui para a Índia, sabe quanto que era o dólar? 1 para 1. 1 para 1, né? 1 para 1, que festa, né? Maravilhoso. Mas você vai para uma cultura diferente, o país deve ter uma Totalmente. força total, né? Uma energia bem diferente. Nós ficamos num setor muito mais pobre da Índia, porque a Índia tem essas duas divisões, né? Ou é muito pobre ou é muito rico. Nós ficamos num local lá muito... Olha, a experiência que esses campeonatos nos dá é incrível. Eu falo assim, a gente não ganhava... O prêmio na luta de braço não era financeiro, era um prêmio troféu, medalha Medalha, troféu. e toda a experiência que você conquistava. vida toda, Para a né? vida toda. Então, Fala os países aí que você disputou mundial. nossa, eu já disputei... Vai falando, pessoal. Olha, Estados Unidos, eu já fui várias vezes em vários estados dos Estados Tá. Unidos disputar. Índia, África, eu já estive na Bulgária, já estive no Japão, no Egito. Pô, Egito é... O Egito foi um lugar que, quando eu passei e comecei a entrar naquela rota onde a gente vai visitar as pirâmides, meu Deus do céu, uma coisa assim, para uma pessoa bem sensitiva, assim, eu achei uma coisa fantástica. A hora que começou a crescer aquela pirâmide do nosso lado, assim, é a coisa mais linda do mundo.
Pô, e a luta de braço te levou a isso, né, cara? Você nunca Mas, me levou mais. Na Itália, eu entrei num coliseu, eu entrei nos lugares onde tinham lá antigamente as pessoas que ficavam presas lá para lutar com os e o animais. moleque de Bauru, o Fabinho, moleque de Bauru, Exatamente. mas nunca imaginou, talvez se fosse, tá, vai, ou talvez um dia eu vou visitar um desses países, uma excursão, É. não é, num turismo, mas a luta de braço te levar para tantos Pra locais, tantos. né, cara, é E assim, negócio... uma coisa que eu gosto muito de lembrar e contar nas minhas conversas é sobre Rússia, porque Rússia é o berço da luta de braço. Ah, é, não sabia. A Rússia é o país onde existem os atletas mais fortes na luta de braço. O leste europeu é muito É forte. muito forte, É muito né? forte. A Turquia tem atletas extremamente fortes. Os Estados Unidos tem atletas extremamente fortes, mas assim, a Rússia, A Rússia Rússia, Geórgia, Ucrânia ali, eles são fora do normal. E eu, é uma e eu tive, prateleira acima. exato, e eu tive a honra de ser campeão mundial 2 vezes na Rússia. As duas vezes foi na Rússia, né? Uma em 99 e uma em 2003. Olha quanto tempo isso daí faz. Em 2003 foi onde eu conheci a neve -30, -25. E lá disputando o torneio. Cara, e fala da emoção. Conta do moleque que nunca imaginou e de repente se vê num esporte que, pô, quando você é criança, ninguém pensa, né? Então, é E aí aquilo. a emoção de você estar lá e conquistar um... O Fabinho, molecão que brincava de braço de ferro na escola e começou a entender, né, até mesmo o fato de ter uma deficiência e o esporte abraçar de uma maneira Tão legal, né? tão legal, tão absoluta, porque eu nunca tive, assim, problema nenhum em competir. Ou seja, eu tinha as categorias próprias Pra também, você e competir. eu competia tanto em pé quanto sentado, que aí é onde a gente explica melhor a categoria para pessoa com deficiência ou não. E conhecer adversários, assim, quando eu fui e conquistei meu primeiro título mundial em 99 na Rússia, eu simplesmente desbanquei o heptacampeão mundial, O cara só era 7 vezes campeão mundial ucraniano. É lógico que eu não sabia, eu entrei para Ainda bem, se ainda bem que eu não tivesse sabia. avisado, talvez você não teria ganho, né? Ah, eu ia entrar assim, Não teria disputado, né? Pô, ó, não, eu falo isso porque eu lembro sempre da história do Celso Sacomandi. É meu ídolo no tênis. Exato. Ele vai jogar uma final de Orange Ball, Banana Ball, que é o maior torneio de tênis juvenil do mundo, e chega lá atrasado, perdeu o horário de acordar, pegou um táxi, chegou lá na quadra de tênis lotado, o complexo lotado, nunca teve assim na final, falou, pô, deve ser final e tal. Ele entra, ganha o jogo, acabou o jogo, veio o repórter entrevistar lá dos Estados Unidos, falou, pô, você acabou de ganhar da maior promessa do tênis americano, John McEnroe. Falou, tinham que ter me avisado antes, né? Se eu souber. Aconteceu com o Fabinho. Responsabilidade. Avisa antes, tu vai entrar assim meio nervoso, mas ninguém falou nada. Cheguei atrasado, entrei na quadra e ganhei. Foi mais ou menos o Fabinho. Eu fui ter. Falou, Fabinho, cuidado que esse cara aí sempre vem. Ninguém avisou, né? Eu fui ter essa noção quando eu ganhei a final dele na Rússia, do ucraniano na Rússia, que o meu técnico, ele veio, ele me abraçou, nunca esqueço esse momento, arrepia até hoje, né? Ele me abraçou, me levantou e me levou. A gente estava num estádio e tinha uma arquibancada mais próxima, assim. Ele me levou, por quê? Porque eu conquistei a torcida dos russos. Com certeza, né, cara? Imagina a rivalidade. E tomei tanto tapa na cabeça quando eu cheguei lá, aí foi onde eu tive a noção, poxa, desbanquei Da o conquista cara, que você teve, né? desbanquei o cara, né? E aí, a partir daí, foram vindo as 13 medalhas de ouro em campeonatos Você não mundiais. trouxe nenhuma medalha pra gente ver? Essa é olha, eu vou falar uma história pra você, Du, que isso me deixou muito triste, Ah, né? não vai contar o que eu tô pensando. Eu perdi minhas Eu medalhas. não tô acreditando. Eu perdi minhas medalhas eu fiz uma exposição há um tempo atrás, nós organizamos um campeonato paulista no Bauru Shopping. Foi um campeonato sensacional. Lá nas dependências do show. Lá dentro, lá na parte de alimentação. Foi muito legal.
paralelo a isso, eu fiz uma exposição minha de medalhas, 20 e tantos anos de luta de braço e tal. E ao término disso eu ensaquei tudo, guardei meus troféus, mas eu tenho os troféus. O troféu tá guardado. Pelo menos os troféus estão tudo guardadinho. As medalhas eu guardei num saco, bem acondicionadinha, e deixei numa caixa de papelão. Essa caixa de papelão eu não achei mais. Tá brincando. Mas eu tenho certeza que um dia eu ainda vou encontrar. Eu também acho. Um dia nós vamos encontrar isso daí. Nós vamos, e eu vou trazer no Pô, seu programa de Pô, novo. porque é muito legal isso daí. Ó, lá no Bauru Shopping tem um lugar que guarda tudo lá, que eu fiquei lá 28 anos, hein? Aí, ó, Custa tá vendo? procurar, hein? Vamos procurar lá, hein, pessoal, e vamos tentar achar isso daí, porque, pô, é a tua vida, né? É uma história, né? Ali é História uma de pequena parte da história, né? Mas enfim, o que vale mesmo é aquilo que a gente vivenciou tudo ali, mas a gente tem os troféus, né? Os troféus são maiores, as os fotos, troféus tem tudo. tem as fotos, Tem, tem vai. tudo. Mas assim, foi sensacional porque isso me deu uma bagagem, porque hoje além de todas as vertentes aí, né, que eu falo que eu sou multiuso, né? Eu tô fazendo Multifacetado. multifacetado. Pra quem gosta, É. facetas, multifacetado. Umas 6 coisas por dia, assim, né? A cabeça tá aqui pensando em outra. E uma delas é programando as minhas palestras, organizando, palestrando. O ano passado foi um ano muito bom de palestras, onde eu palestrei todos os meses. E é legal por quê? Porque eu trago a experiência, né? Eu coloco essa minha experiência esportiva aí de vida dentro de uma palestra de superação, onde a gente acaba motivacional, lógico, onde a gente acaba mostrando para a pessoa, talvez se ela está naquela zona de conforto e não percebeu, que é onde a gente dá o clique para a poder pessoa mudar e Ô, Fábio, e não há nada mais assim, eu acredito, né? Não há nada mais legal para a pessoa, bacana, de você poder transmitir o conhecimento, seja ele com palestra e de repente agora podendo ensinar, né, cara? Eu acho que até tem um provérbio aí que fala que se você não ensinar o que você sabe, você não completou a tua tarefa no mundo, né? E acho que você vai passando por isso, né? Não só com as palestras você começou a entender isso, mas esse lance da criança, do cara, do adulto chegar lá e você poder transmitir o teu conhecimento é muito prazeroso, né, cara? prazeroso demais. Eu falei isso quando a gente sentou pela primeira vez. Eu tava batendo um papo com o Zé Maria lá no Luso. Aliás, um forte abraço pro Grande Zé, abraço pro Zé. porque o Zé fez essa ponte até o Bozó, o Baixo. A gente estava falando sobre isso. A gente está ensinando e ao mesmo tempo aprendendo. Isso É uma uma mão dupla. é a lei da vida, eu acho, né? Em tudo que você ensina, você tem que estar aberto a aprender também, senão você acaba desaprendendo lá na frente, né? Porque é muito dinâmico, a vida é muito dinâmica e eu acabei fazendo o quê? Eu já tinha esse projeto, isso é um projeto social, eu já tinha há um tempo atrás, veio a pandemia, acabou prejudicando muito. Tudo, né? O projeto ele acontecia na Praça Parada Esportiva, que foi um projeto meu enquanto representante legislativo na cidade, foi um projeto que, graças a Deus, deu muito certo. E a gente tinha uma equipe, ou seja, eu resgatei essa turma, porque nós vamos começar agora um trabalho sensacional no Luso. Já vamos começar com 15 pessoas participando e ajudando. Pô, isso é muito bacana. São Vai dar 15, todo o respaldo, vai dar um... toda uma retaguarda, porque nós vamos receber lá, e o Bozó vai explicar isso com mais propriedade, nós vamos receber sócios e não sócios. Pô, isso é bacana, hein? Isso é bacana. É um projeto aberto, né, Bozó? É um Sim, projeto... Que essa parte social do clube abrir as portas para quem, né? Isso é muito bacana. O Luso ele tem a parte social dele que é forte demais. Tem o basquete, tem o vôlei também. E quando o Fabinho veio com o projeto, que eu conheço o Fabinho da Bela Vista desde pequenininho, mais pequenininho, né? Muito tico, né? Que eu não tenho vergonha de falar, eu sou bem mais velho que ele, bem mais mesmo. Viu, Bozó? Aí quando ele Tem 45, eu acho que ele é bem mais velho. 45 de Luso. Aí quando ele veio com o projeto, a gente demorou um pouquinho para aceitar, acho que uns 5 minutos foi isso, né? Foi, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou Aí menos. mostramos para ele a estrutura do Luso, ele viu lá os lugares Seria onde se possível. adequava mais, aí escolheu a academia,
levou uma mesa já para a gente já em cima daquela lá fazer mais duas, né, Fabinho? Com certeza faremos mais se precisar, com certeza. E vamos precisar, porque nós vamos também abrir para pessoa com deficiência cadeirante. Então nós temos que Pô, ter uma tem uma mesa mesa diferenciada. mais baixa. Pô, isso é muito bacana. Você vai dar oportunidade para quem tem a deficiência poder também. Com certeza. Pô, Isso que ele falou, está aberto para sócios e não sócios. Então, logo, logo já vai estar, já está, sabe, já está bem aberto a todo mundo e só dar continuidade, só começar com tudo agora, né, Fábio? Tá tudo pronto, tá tudo pronto. A aceitação foi de primeira, como o Bozó falou, algo a mais para o clube, certo? A gente está entrando e colaborando aí com... Trazendo um novo esporte para a Luz. Exatamente, entrando no leque deles esportivo, aí Que já é grande, já é bacana. E eu sempre falo que estar ali é um prazer maior ainda, porque a gente tem uma história de Luso, né? Meu pai, na época que era vivo, meu pai fez parte do conselho do Luso também. E eu com 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, eu acompanhava meu pai e minha mãe nos bailinhos da festa da feira do Luso. É de lá de baixo. Lá da né? cidade, né? Nós tínhamos a sede na Lá cidade. na Alfredo Fontão, né? Exato. E então a gente resgata uma história muito legal do clube. Muito bacana. É saudoso mesmo, sabe? Você pegou seu Adelino na portaria? Ô! Seu Adelino, E como? Vixe! Seu Adelino, se você quiser ser alguém que não era sócio, era meio complicado. Ele conhecia todo mundo pelo nome. Não tinha como, hein? Não, porque nos bailes à noite era muito famoso, né? Tinha formatura, então, às vezes a festa era lá à noite, luz. Você tentava entrar, ô Eduardo, esse aí não é sócio. Esse aí não é não. Tem. Grande seu Adelino, saudoso seu Adelino. Saudoso, é. Então, é uma história, né? E a gente está resgatando isso agora. E com certeza nós vamos ter lá pessoas sensacionais. E através do projeto inicial, que agora o Luz vai ter o prazer de conhecer também, eu lancei campeões paulistas, brasileiros. Nós temos campeões no meio da nossa equipe. Eu falo o nome do povo Não, aqui, nós pô. temos o Rafael, que é um cara... o Rafael, o Rafinha, ele é um atleta extremamente dedicado, é um cara muito bom. O Cleiton, que é um menino que assim, que me surpreendeu porque ele começou novinho, esmirradinho, hoje ele é um homem forte. Um gigante, não dá para mexer no braço do menino, já está numa categoria mais pesada, claro, a evolução do esporte faz isso. E eles vão estar junto com você nesse projeto. Já estão confirmados, já estão confirmados no projeto, inclusive um deles já se tornou sócio do clube. Então é coisa assim, o próprio Orlando Minotti, já estamos trazendo a lenda aí de volta. Orlandão é um cara que, quando eu fui para o Egito, ele é um cara que me marcou muito, porque ele não entrava em avião de forma alguma. E a gente estava no aeroporto e eu sabia disso, então eu fui tentando acalmar ele. E aí tinha um amigo nosso, da parte lá até dos atletas PCD, que a gente chama, né? E ele sacou esse aí do Orlando, ele sentou atrás e começou: o avião vai cair. Fábio, é uma pergunta que o pessoal me fez hoje. A partir de que idade? Então, daria para começar com o pessoal um pouco mais cedo, Osó, mas a gente está restringindo um pouquinho aos 15 anos. Então, a partir de 15 anos. Mais por segurança, por estatura. Porque aí a gente já tem, que a gente sabe também, a molecada hoje, os jovens de hoje já estão mais formados, estão maiores, estão se desenvolvendo mais no esporte. Para esse projeto na Luso. Na Luso a gente... A partir de 15 anos. Sócio ou não sócio. Muito legal. É claro que dá oportunidade. Tem que ir lá na secretaria, preencher uma... E os menores também, dos 18 anos, a gente pede também a autorização dos pais, dos responsáveis, né? E vai ter dia, vai ter horário? Toda quarta-feira, aliás, nós já temos data de início, dia 7 de maio, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, das 19 às 21. Então, a partir do dia 7 de maio, toda quarta-feira, 7 da noite às 9 da noite,
19 às 21. Já Fabinho estaremos vai lá. estar lá com toda a equipe dele. Pô, isso é sensacional, porque vai dar oportunidade tanto para o sócio, óbvio, né, da Luz, Sim, mas também para quem tem interesse e vai acabar. Eu sempre falo, o esporte, você falou tanto da inclusão, nada é mais inclusivo do que o esporte. Cara. exato. É a melhor Porque não é ferramenta, nem né? você se tornar um profissional, nada. O que você aprende, né? Aprende a perder, aprende a ganhar, aprende a ter respeito, aprende Sim. tanta coisa que o esporte traz para você. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado. Lá no Luso, luta de braço, Associação Luso Brasileira de Bauru, lá, todo mundo sabe onde é, né? Mas lá do Alameda, Do Alameda, Marechal Rondon. Marechal Rondon. Marechal Rondon, você pega Sim, Rondon, já sai. Toda quarta-feira, esse programa deve ir ao ar quando estiver estreando, viu? Olha aí. Ah, isso é bom. Boa. Nós vamos estar estreando o programa falando sobre isso, né, Henrique? Então, nós vamos estrear domingo? Então, melhor ainda, você vai assistir domingo e vai continuar na grade da TV FIB. Então, na quarta-feira, a partir do dia 7 de maio, toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Pode falar, meu amigo. Tudo começa na secretaria, certo? Tudo, né? Então, aí todo o pessoal tem que ir lá na secretaria, faz seu cadastro, e aí é liberado na portaria, O Dia da Luz está aberto das 8 às 19. 8 às 19. Então, só ir lá, faz a sua inscrição. E já começa a ter esse Que privilégio aqui. privilégio mesmo de conhecer esse esporte maravilhoso. É, A o luta esporte, de braço. o esporte, todas as modalidades. Depois eu vou lá fazer uma filmagem, fazer um outro programa. Por favor. Não aqui em estúdio, lá, pô, a gente Isso vê aí. que não é bobagem que eu ganhei de você naquele meu... Pois é, nós vamos lá. Nós vamos tirar... Você vai me conceder vou uma te dar uma revanche, né? Vou te conceder. Meu, obrigado. Não saia daí, a gente volta logo para falar muito também da Luso com outros esportes, com outras modalidades. O Bozó tá aqui, o Fabinho vai estar com a gente. Não saia daí, vamos para o nosso apoio cultural, a gente já volta. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta em FIB Esportes de hoje, caminhando para o 100º FIB Esportes. Não é mole não, hein? Esse é o programa número 91. Estou aqui com o Fabinho Manfrinato e com o Bozó, vice-presidente da Luz. E antes da gente voltar, já que você viu o apoio cultural do TV FIB, também quero dar um apoio cultural quem está sempre com a gente, que apoia o do Mauá de Esportes, gente que dá aquela força, pessoal do Back Certo. Um grande abraço pro Edão, também pro Lucas Topasso, está sempre aí. Rede LK de Postes, seu Quinho, com os filhos, né? Com o Gui, com o Kiko. Iros Japanese Food, quer comer uma comida japonesa de primeira? É no Iros. Celinho, Hiroshi, grande abraço. RR Store, patrocinando não só o Noroeste, né? Fazendo os uniformes agora da capa, hein? RR Sports. Fazendo de muitos times do Brasil. Grande abraço para a família Galvão, né? Seu Galvão, pro Renato, pro Rodrigo Galvão. Tributex. Entre em contato com a Tributex. Digita lá. É Tributax. Escreve Tributax, mas fala Tributex. Resolve muita situação sua na parte empresarial que você precisar. Retorno de imposto e tudo mais. Um grande abraço pro Eduardo Sevilla, pro Fábio Ferraz. NB Esportes sempre com a gente. Abraço, viu, Dri? Para minha prima Adriana, para o meu primo Paulão. E para terminar, Pegoraro Engenharia. Grande abraço, viu? Eduardo Pegoraro, também para o meu grande amigo, para o Batista, para o Pereira, para o Du Pegoraro. Sempre lá dando aquela força. Inclusive, o Du jogou a final do basquete. O Du jogou a final pelo time do Ford Caminho, perdeu a final. Muito bacana. E eu quero agora que o Bozó fale um pouco de tudo que a Associação Luso Brasileira de Bauru proporciona
para os associados, se você não conhece, eu falo sempre, vá lá conhecer a Luz. Passa um dia, né, Bozó? Sim, com Chega certeza. lá, você pode passar o sábado, passa o domingo, complexo de piscinas é maravilhoso. Vai lá, faz uma visita, conheça. É o clube da família mesmo, a gente sempre fala isso. Fala um pouquinho sobre tudo. Bom, o priminho agora é a luta de braço, né? Lógico, chega Mas agora, né? nós estamos também, a gente está sempre fazendo, investindo, estamos agora com um salão novo, porque você mesmo falou, né? A gente tocou nosso do social. O social na cidade era muito forte, Muito. tinha uns salões bonitos, dava para fazer umas reuniões bacanas, e a gente lá era meio precário. Agora não, estamos com um salão moderno, Todo reformado. todo reformado, inclusive novidade hoje, acho que o Baixo nem falou ainda, mas eu vou falar. Acabamos de adquirir os ar-condicionados, o pessoal que era que reclamava, porque a gente tem um trocador de calor, falou, pô, e o ar? Compramos o ar, Então vai ter fechou. salão Agora, reformado com ar. agora só faltava o ar, não falta mais É nada. ruim, isso o pessoal não vai querer ir embora de lá. Viu? Isso é um vai problema. não. Você faz a festa, fez com o ar-condicionado, quando tá muito quente, o pessoal quer ir embora, né, Pavinho? Agora não vai ninguém Não. embora. Mas Então- quanto mais fica, mais E consome. tem a festa do queijo. Então, agora, que vem teve a festa da... Meu Deus do céu. Portuguesa. Não, teve a Noite da Luz, teve o flashback, e agora tem o queijo e vinho. Noite do queijo e vinho, dia 11 Dia de maio. 11 de maio. Vai ser um sábado. Quem não Quem não gostar de queijo, Não, quem não comprou ainda, vá, porque tá Pô. acabando, tá acabando mesmo. Eu tô quem não falando gostar sério. de queijo e vinho. Então, e já com o salão moderno, né? Não temos o ar Vai ainda, estrear mas o salão, mas não, já estreamos. Já estreamos. Tá com ele E- dia 11 de maio, que é um sábado. Exato. Estamos também com a reforma, já terminando mais 2 quadras, né, de beach, que Que é foram... uma febre, né? Isso aí não para, né? Não para, eu vou te falar a verdade para você, e só aumenta praticante. E com aula de beat agora do... Temos aulas com professores e agora a gente tem o João Bertonha. João Bertonha, que é professor nosso, para dar aula para os nossos sócios. Para quem for sócio, Não. quiser aprender, a molecada também. O Joãozinho tá lá. O Joãozinho joga muito Firme e bem forte. tênis. Exato. Deve jogar muito bem. Muito bem, é um excelente professor. Perdemos a Thalita, né? Porque ela foi embora, foi para outra cidade, mudou né? de cidade, mas já falou que volta. Daqui uns 2 anos volta. Estará de volta. Exato. Temos também a reforma, já reformamos e está sendo usado 2 quadras de tênis, que era cimento, foi para saibro, As duas, o Luso tem 4 quadras de tênis maravilhosas cobertas. cobertas. E aí, Mais 4 tinham 2 descobertas do lado para cima, e Que é embaixo saibro. de saibro, né? Que é o principal piso para o tênis, né? E na parte de baixo tinham 2 quadras de cimento mesmo. Exato. E aí foi feita a reforma. Então foi tudo saibro agora. Agora são 8 quadras de saibro para o pessoal. Realmente é espetacular. Um abraço pro Preto, hein? Preto que já tem. E olha, e o tênis também. O Nadal, grande abraço. É o que eu falei, o Luz em si, ele só está crescendo. Graças a Deus, ele só cresce, e a gente agradece aos sócios, porque se não é o sócio, a gente não consegue chegar onde a gente está chegando. E vamos chegar muito mais, temos muito mais projetos para fazer, e o sócio está junto com a gente. Eu vi do lado da secretaria um espetáculo, lugar para xadrez. Tá lindo. A sala aquele de xadrez. lá, sala de xadrez. Quem tá ministrando aula de xadrez? O Eric, O Eric. Que espaço bacana. Eu sei que tem muita gente que gosta. Tem muitas escolas que colocam na grade curricular o xadrez. Então, acho que para quem quiser levar o filho também na Luso, pô, é sensacional. A quadra tá maravilhosa. sócios e não sócios também. Sócios e não sócios também no Exato. xadrez. Oportunidade, cara, porque eu sempre falo, a vida, né, Fabinho, é o contato que você tem, né? É a amizade que você forma. Então, o esporte, mais do que tudo, são as amizades que você forma para a vida toda. Você Exatamente. mesmo fala, né? E o xadrez também é que igual o Fabinho, só formando campeões.
O xadrez cresce muito lá também. E vamos falar dos tradicionais, vamos falar do O basquete, basquete é sub-11. judô. Então, o basquete, sub-11, 12, 13, estão disputando o São Paulo, né? Ó, eu vou E dar o o- meu depoimento Pode antes de dar. você continuar. Vou Você viu a cortar. criançada lá. Eu fui e gravei um conteúdo pro do Mauá de Esportes, pro YouTube, com a molecada do Sub-11, do Sub-12 e do Sub-13. Eu fiquei encantado. Um abraço pro Murilo, professor do Sub-11, Sub-12. O Hudson também é professor da molecada. Sim, O Hudson, figuraça gigante do basquete bauruense. Sensacional. E eu gravei e o André vai ficar bravo comigo. O André tá aqui com a gente. O André Duarte foi o primeiro que acreditou no canal, fez os primeiros programas comigo, me ensinou um monte de coisa que até hoje eu não sei direito, né? Mas ele me ensinou. E como eu estava sem o André lá, o áudio não ficou bom. Eu vou até regravar, não ficou bom, viu, André? Não ficou bom. Não vai olhar com essa cara, mas não ficou bom. Mas a molecada vibrando, jogando, indo para Franca disputar campeonato, disputou jogo em Lençóis, campeonato em Lençóis, com conquistas, com vitórias. Isso para a molecada, sabe? A molecada joga, tem o seu professor, vê os pais jogando o campeonato do adulto, Cara, isso é espetacular, né? Você joga, você torce, você vive Você viu lá? esporte. O pai, o filho, o neto, O avô, todo mundo lá. o pai, o filho. Cara, é Todo sensacional. mundo assistindo. Então eu falo que é um negócio que fica marcado, que você joga, você se espelha, né, no teu pai, no teu avô, mas você mesmo tá jogando. Cara, é sensacional. Então o basquete um grande abraço também pro Vitão, não posso esquecer, pro Mini, né, pro Gabriel Marta Minicucci, que tem uma organização. Esse torneio de basquete, a organização que eles fizeram, cara, é de primeiro mundo. Não. Quem tiver a oportunidade, assista. Tá no do Mauá de Esportes, final do basquete 19 da Luz, é o meu último transmissão ao vivo que teve. Cara, a organização parecia, sabe, parecia torneio de... Falei, é organização top. Então é muito bacana a gente ver isso também. Essa parte de organização, todos os coordenadores, De cada eles esporte. prezam por isso. Você já teve em final de futebol. Essa é a final do Pô, dia. os caras colocam lá. Com o time A perfeito. parte de natação com o Renato, sabe? É tudo muito organizado. O Preto com as barragens, com a o barragem, Preto, Cebola, torneio da Cebola, primavera. Nadal, o Alex, sabe? Todo mundo preza muito. Isso aí eu acho muito legal. E a gente cobra, né? A gente cobra, mas não precisa cobrar muito, porque eles estão ali, ó. Não, mas No futebol, Lambari, o Bruno, Alex, o Clóvis, o pessoal, sabe? É muito organizado. E também você falou do judô, nós federamos, né? Somos federados agora. agora. O uso tá federado. Né? E o vôlei agora, o feminino, já tinha uma carreira, e agora o masculino, que também tá com o Helder. O Helder com o vôlei masculino. O Helder com o vôlei masculino. E eu fico... Tem ginástica. O ginástica tá lá com a... Não, o que você quiser fazer, ginástica Tudo. sabe? Se você não quiser fazer nada, nadar, você vai lá, tem uma piscina monstro lá. Se quiser jogar um futevôlei, tem tudo ali. Futepong. Futepong pro pessoal de mais idade. E eu acho bacana você ver toda a estrutura que permite isso, porque a pandemia foi terrível, a gente sabe disso. Até você comentou várias vezes quando a gente esteve junto. Mas a estrutura que está hoje, os campos de futebol, as quadras de tênis, de beach tênis, todo o espaço que você permite. E os dois ginásios, né? Um ginásio que é o ginásio vermelho e o ginásio verde, né? Que é o menor. Cara, a estrutura do ginásio vermelho é espetacular, né? Então, garante para o associado muita coisa. Então, ele pode estar lá. Os dois com pisos de madeira. O piso flutuante. Profissional, flutuante. Então, a estrutura... E também tem uma área que eu gosto bastante, que são as churrasqueiras, né? Essa é boa. É isso que eu ia falar. E você não quer fazer nada, você faz um churrasco. Não, tem as churrasqueiras e agora, para acabar de complicar de vez mesmo, a administração aí, um grande abraço pro Baixo, pro Bozó, para toda a diretoria, tinha uma casa bem malemar lá embaixo, né? Era uma casa de caseiro. Uma casa de caseiro. Ficava perto de um lugar que você deve ter frequentado lá, que era uma
chamava Casa da Eni. Não sei se você chegou Não é da minha época. Não é da sua época. Senão você frequentaria, mas não é da sua época. Viu? Nós tentamos, mas não deixaram nós entrar. Tentei, fui barrado, você não tem idade. Mas como não tem idade? Mas, pô, o que eu posso fazer? Isso é verdade. É um local de entretenimento em Bauru. Então, E aí, do lado, fez-se era uma salão. casa de caseiro, estava abandonada, a gente, não vamos perder isso aqui. Vamos melhorar. E começamos, vamos fazer um salão júnior. Olha, E ficou maravilhoso. Você já foi lá várias vezes. Um forno de pizza a lenha. nossa, que delícia. Cara, churrasqueira. Tem tudo lá para você ficar à vontade. E outra, é um lugar assim muito tranquilo. O Luz está lotado, não tem nem como entrar. Aquele lugar está maravilhoso, se quer. Porque ele faz realmente, é o fim do complexo da Luz. Que ali na época, você não sabe, eu também não vi isso aí, mas ali era a entrada do Luz. Era a entrada do Luz, era ali, Entrada né? ali. E eu também não sabia, Eu não. também, não, ali era a entrada. Então, Por você- isso que tinha a casa do caseiro ali. Exatamente. Então você entra e passa primeiro pela secretaria, já vão ter as piscinas, o salão principal, né, de eventos. Você vai olhar os campos de futebol, à sua esquerda, descendo de carro, tem o ginásio vermelho, o ginásio verde, os campos, você vai para a parte do beach tênis e das quadras de tênis, e lá embaixo, lá no final, é onde Aí você vai passar o Júnior. em Bar do Pato, Bar do Hermes. Ó, um grande abraço pro Pato, pro Emerson. Cara, duas figuras espetaculares. Então, assim, eu acho que é um clube que dispensa apresentação. E o Bar do Você tem Luso coisas- também, né? O Bar do Luso. É que o maior, né? almoço todo sábado e domingo. Quem vai, Quem não... toma conta do Bar da Luz? O Bar do Luso você não vai acreditar, mas quem toma conta lá são duas pessoas. O Baixo e o Bozó. Não, você tá de brincadeira. E eu nunca fui chamado pra ir no... Não, já foi sim. Também não. Eu também não, se chamarem você me dá um toque. Eu te aviso. Você me avisa. Mas se não gostar de alguma comida que tiver lá, Viu? E assim, e fala de qual que é a ideia dessa diretoria de... Se tem mais alguma novidade? sim, qual que temos é? novidades, sim. Temos mais uma, que agora acabando essa parte do beat, né? Porque não para, né? Não, a gente não para. A gente já tem uma reforma grande do banheiro do tênis, porque o tênis cresceu muito também, mas muita escolinha, aumentou o número de professores. O banheiro que fica ao lado do bar do Emerson. Exato, já está o projeto, a nossa arquiteta Aline é muito bacana, ela participa de tudo, ela fala assim, tem tanto projeto que vocês pedem para mim que eu não sei como é que eu faço. Eu mando um, já tem outro, mas é assim que funciona. E nós estamos também com um projeto grande agora, que é mais uma quadra no meio dos dois ginásios. No meio do ginásio vermelho, o grande, o novo e o velho que se fala, nós temos um projeto numa quadra ali, para desafogar um pouco, porque é muita criança e tem o campeonato de basquete. É uma quadra poliesportiva. Exato. Entre os dois ginásios. Entre os dois vai ter uma quadra lá para o pessoal naquele dar espaço onde hoje está o treinamento. estacionamentinho. Exato, É isso, né? Exato. Então Já vai tá... ser mais uma quadra poliesportiva. Exato, a arquiteta basquete, vôlei. a Aline já está quebrando a cabeça lá para nós. Que maravilha, cara. Que maravilha. E não para, a gente não para. Você pode ter certeza que depois disso também tem outros projetos que a gente quer fazer. Tem um campo de bocha que a gente... Pô, isso é muito bacana. A gente já está... O Luso sempre teve o campo de bocha teve atrás das quadras de tênis lá no clube da cidade. Era primeiro mundo, eu disputava campeonato lá, profissional. Eu ia pouco lá, mas era piso de borracha, era muito... E a gente tá assim, já temos até os valores, não posso, mas já temos até os valores para fazer. E já temos até o local. Para quadra de bocha? Para quadra de bocha. Você pode falar onde é ou você não pode falar? Ainda não. Não, ainda não. Eu fiz uma pergunta aí. Forno ainda. Vou dar uma pergunta para ele. Falar em forno, foi bom você falar. Aí, junto com o salão social, nós estamos fazendo uma pizzaria também. Aí sim. maravilha, hein?
Belíssimo. Vocês vão gostar muito. E pra gente também vai ser muito bom. Claro que vai. É uma festa do queijo e vinho e a pizza E a junto. pizza Meu tu- Deus. Maravilhoso. Terminou o treino de luta de braço, já sei pra onde. Não, vai pra lá. mas a hora que terminar o treino de luta de braço, você já sai na frente do bar nosso, lá, Pronto. do restaurante do Luz. Tá Não feito. vai ter como escapar. Aí faz levantamento de copo. Deixa eu falar uma coisa também, uma coisa que eu quero falar para vocês. Tudo isso só é possível mesmo por conta que eu já falei dos sócios e da nossa diretoria. Nossa diretoria é maravilhosa. E todo mundo trabalha. Desde, Não é uma diretoria. desde 2019 nós estamos juntos. A cada 15 dias reunião, conversa, às vezes dá uma pegada aqui. Ideia. Meu, isso aí é uma coisa assim maravilhosa. Um olha para o outro, já sabe. O nosso conselho fiscal também é muito bom. O deliberativo, ele puxa a orelha nossa, que é o direito deles. Que às vezes quer mas um pouco mais. É porque eles Bora. falam pra gente. Calma. Porque a gente vai embora. Acelera, né? Ele, "Ô, pessoal, vamos dar uma seguradinha, mas Eles entendem eles quanto- fazem o equilíbrio da balança. Então, é muito bom isso para nós. Isso aí é o motivo mais, assim, que dá tudo certo para nós. E é que eu falo sempre que às vezes quem está de fora, ou quem não conhece o clube, acaba imaginando que o Luso, que a força do Luso seja só o futebol, ou seja só o tênis, sabe? Ou seja só o basquete. Não é isso. É uma gama de esportes, cara. Você vai lá, você pode se divertir onde você quiser, né? Então, eu acho que é importante a pessoal ter a dimensão do quanto o clube oferece. Playground para as crianças, sabe? Eu tenho uma pergunta para você, você é da minha geração, né? O meu grande amigo Valdir Messias Meireles. Ô Bozó, você lembra do minigolf do Luso da Eu cidade? lembro. Você lembra? Lembro de lá. E aí o Mauro Shopping também copiou fez. lá. Copiou. Também tem. E a gente jogava o minigolf que ficava em cima das quadras, né? É. Ficava em cima das quadras. Tinha um bocha no fundo, as quadras de tênis, né? As cobertas e depois as que ao ar livre. E lá em cima era o minigolf. Nós jogávamos com a raquete de tênis, né? A gente pegava a raquete de tênis com o cabo, jogava e quem perdia era obrigado a descer rolando, que era um gramado. Era um você vai gramado. lembrar disso. Viu? E ainda bem que você não jogava tênis nessa época, hein, Henrique? Já pensou você descer rolando lá? Viu? Mas era um negócio bacana. De repente, se tiver um lugarzinho, quando acabar as ideias suas aí, você já coloca um mini golf. Olha, Ó, ideia boa, hein? eu tenho um professor lá, viu? Eu só não tá me faltando o nome dele, mas ele vai lá treinar, você acredita? Ele vai? Ele vai lá treinar. Ele vai no campinho dele lá e joga a bola pra lá. Joga a bola de golfe dele? E ele joga. Ele treina o drive, né? Que é a jogada mais importante. Ele joga, ele vai lá. Então vamos fazer duas vezes na semana, campo de golfe. umas 2 vezes por semana ele vai lá. Aí já fica mais uma ideia, Bozó. Ó. Sim. Não, ideia é o que É mais o que, tem, não, a é o que gente. mais tem. Mas a gente tem que, sabe, sempre procurando agradar a todos. A maioria. Porque um gosta do futebol, você tem que estar com. Você viu os gramados lá, como é que estão? Espetacular. Estamos agora reformando os beats por conta que precisava, foi feito meio na correria, na pandemia, então o sol cai lá, volta, então agora a gente está se o programando, local, chove, isso. inundava, as 3 que nós fizemos lá em cima já não inunda, então você tem que agradar todo mundo, a suavidade, Esqueci de falar assim. não, eu não quero, não. A suavidade é tudo. maravilhoso. Eu canso de falar, a suavidade, que é a norma que puxa a fila lá, é o nosso pilar. É o nosso pilar. Segura tanta gente lá. Segura lá. Pessoal, você vê hoje mesmo. De manhã, todo mundo reunido, fazendo as caminhadas. Tem caminhada, tem funcional, sabe? tudo. Tem tudo. Tem aulas de espanhol. Projeto bacana demais. Tem hidro. É muito legal. O projeto é muito bom. É que eu queria, se poder ter alguma coisa para poder buscar as pessoas, porque às vezes fala, por que você não vai? Puxa vida, cara, eu não consigo ir. Puxa, isso me corta o coração. Nós vamos dar um jeito daqui a pouco de levar esse povo para lá. Então, é o que eu te falo, a gente tem que agradar a todos. A gente olha aqui, olha ali, porque quer ver eu ficar louco da vida, não só eu, como baixo também. Esses dias a gente, nossa, calma, você também. Quando você vai lá, tá falando, mas para fulano,
pro beat você faz. Eu falei, não é assim. Não, funciona. A gente faz pô. para todo mundo. Tanto é que hoje, já até falei isso outras vezes, a gente se diverte, porque as mulheres não iam no clube. E estão muito indo pouco. demais, demais. Hoje, os maridão acabam o futebol, senta lá na arquibancada do beat, fica esperando a mulher terminar a aula, jogar. É muito assim. É espetacular. Não, a família ficou muito bacana lá. Algo que foi muito bom também nesse período de retorno de pandemia foi que os clubes eles voltaram a ter, né, frequência maior também, né? Família reunida, A né? família voltou, porque teve uma época que o pessoal ficava muito preso no seu condomínio e não, agora a gente Vemos isso. vê muito isso do clube estar sendo utilizado, muito mais utilizado, e essas oportunidades que o clube... Bom, eu acho que o Bozó lembrou de tudo, né, Bozó? Não, é aquilo que eu te falo, você falou da pandemia. Eu cansei de ver as pessoas chegarem em mim e falar assim, ó, o Luso salvou minha vida. Olha aí. Salvou minha família, porque pegava a mulher, o filho, o marido, ia lá num canto, sentava lá, punha um pano, fazia sabe? Relaxava a cabeça. Porque você já pensou ser travado dentro de um apartamento, Meu Deus. sem poder sair, sem poder fazer nada? Verdade. E é que nem você E o falou, Luso proporcionou o isso. pessoal voltou. E voltou assim, firme. Com vontade. Porque, inclusive, até fizemos que já era um pedido, né? Um banheiro na piscina. Fizemos um banheiro na piscina, porque a piscina fez só, meu amigo, lota. Ó, E aí o pessoal, porque piscina agora é só em casa, no condomínio. Não é não. Não, não é não. Não é não. Vai lá Bom, porque... você convive com O todo convívio, mundo, o convívio. Acho É que diferente, gente. É diferente. tipo, a pandemia acho que fez dar um start assim, vamos lá. Vê que é E importante. criança criada dentro desse ambiente é muito muito mais melhor. saudável. Você vê, eu tô lá todo dia, eu vejo crescendo, rapaz. Às vezes crianças nem olhavam na sua cara hoje. Oi, Pozó, oi, tudo bem? E aniversário e festa, eles vão crescendo juntos ali. É integração, isso é Exato. espetacular. É verdade. É isso daí, gente. Eu tive o prazer hoje de falar com Fabinho Manfrinato, vai dar essa aula de luta de braço lá na Luz. E com, para mim, o eterno presidente, atual vice-presidente Bozó. Um grande beijo, viu, Baixo? Na próxima você vem. Obrigado, viu, Bozó, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Só Agradecer também. Isso é muito importante. Agradecer também o pessoal da Láqua, está aqui representada pela Giovana, que não quer aparecer, porque diz que ela tem um contrato fechado aí com uma... Não pode aparecer a imagem dela. O nosso crescimento veio junto com a Láqua. O nosso crescimento veio porque, olha, dá uma assessoria aí. Eles sabem o que eles sofrem. Comigo eles não sofrem muito, mas com o Baixo, pelo amor de Deus. Mas são Ele pessoal... filma ele, fica assim, ó, errou aqui, fez vai lá. Falei, Baixo do céu, meu, é 6 horas da manhã, você tá... Ah, não, eu acordo, eu já começo. E essa semana eu estive lá com o Maurício, na Láqua, uma figura sensacional, que a hora que ele me encontrou, ele veio e falou, conheço você quando eu tinha 11 anos, você palestrou na minha escola, na minha cidade. Olha que, putz, Parabéns mais pra todo mundo. Viu? coisa mais feliz de ouvir. Maurício de Souza. Maurício de Souza. Não, é aquele. E a, Não, e a Bruna, não vai esquecer, não, será a Bruna Piablas. Exatamente. É Maurício de Souza, o Baixo falou assim, Não é que é aquele. Maurício de Souza, pô? Gente boa demais. Parabéns para todo mundo. E ó, quero agradecer. Quem não conhece, vai lá conhecer a Luz. Semana que vem a gente volta. Valeu!